Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Eduardo Rocha. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao EduCast, o projeto educacional do INER, onde nós, com convidados, trazemos um processo educacional, mas só que de uma forma leve, em formato de uma conversa, associando a todas as atividades e desafios que a gente tem no mundo cotidiano, na nossa vida cotidiana. E isso faz com que você aprenda se divertindo. Bem, e hoje a gente tem aqui uma mesa, olha, com 3 pessoas incríveis, que a gente vai debater sobre temas que pode ser que não tenha nenhuma relação entre elas, mas que vocês vão perceber que tudo nessa nossa vida é meio sistêmica e integrativa. Eu vou conversar com a Daiane, que ela vai trazer uma perspectiva de como você liderar equipes. Ela que é uma líder de equipes, ela é uma practitioner em programação neurolinguística e, além disso, ela vai desenvolver uma mentoria para líderes. Então, se você quiser desenvolver a comunicação dentro da tua empresa, você que é líder, então fica nesse podcast, você vai ficar muito surpreso. Eu vou também conversar com a Gislaine. Ela tem uma habilidade muito curiosa. Além dela ser bancária, ela também atua com plantações de macaxeira e mandioca. Será que é interessante a gente trazer um pouco esse conteúdo para vocês? Será que você aproveita tudo que a mandioca ou a macaxeira, depende da região, pode nomear, traz para você? A gente vai entender um pouco mais sobre isso. E aqui do meu lado esquerdo nós vamos conversar hoje com um cara que é practitioner em PNL, ele é especialista em venda, mas além disso tudo, ele é engenheiro. Será que um engenheiro pode se tornar um bom vendedor e atuar na área de humanas? Isso é uma coisa que as pessoas sempre me perguntam. Ou seja, a gente vai ter um podcast incrível hoje aqui. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Que bom estar aqui com vocês. Silvio, Gislaine, a Daiane. Bem, eu queria começar por você, Dai. Quando você pensa especificamente em liderança, né? Fala um pouco de você. Como é que tudo isso começou? A liderança, você atua com TI, liderança de equipes. Houve uma motivação interna? Você percebeu que você precisava melhorar a tua comunicação e isso você transferiu para a liderança ou aconteceu de forma mais aleatória na tua vida? Eu caí de paraquedas na liderança. Por quê? Eu era uma pessoa altamente técnica de desenvolvimento. Como eu fazia muito bem o meu serviço, né, entregava no tempo, surgiu aí a minha líder saiu e aí me colocaram como líder. Não foi uma experiência fácil. Eu falo que foi traumática essa transição entre trabalho técnico, né, com a parte de humanas, a parte de gestão. Eu tive vários aprendizados. Por isso que eu cheguei aqui. O primeiro deles foi me conhecer. Então, eu tive que olhar para mim, né? Os feedbacks não estavam tão bons. É mesmo? Sim. Meus comportamentos, eles não estavam aderentes a uma liderança. Liderar pessoas é bem complexo. E aí, olhando para mim, foi quando eu comecei a descobrir que o meu comportamento estava afetando o meu time. E aí eu comecei a fazer o quê? Curso de inteligência emocional, PNL, a parte de hipnose também eu fiz. E com isso eu comecei a ter, peraí, olhei para mim, chamei meus colaboradores, eu peço feedback para saber aonde eu preciso melhorar. E um dos pontos chaves que eles falaram foi comunicação. Uau! Porque a minha comunicação era muito expressiva, eu era muito radical, a forma era muito direta. E as pessoas não estão acostumadas com uma comunicação direta. Então eu tive que recuar, rever a forma como eu me comunicava com eles, perdi um pouco a minha identidade porque recuei demais. E aí eu peraí, agora tem que avançar um pouco. Porque liderar não é só, né, passar a mão na cabeça porque está liderando. Você tem que o quê? Liderar as pessoas, mas também não perder a capacidade de conduzir de forma firme quanto é preciso. Então, eu alinhei esses 2 valores e hoje eu me considero uma líder que reconhece a equipe como pessoas. A gente lidera pessoas, a gente tem que conhecer elas, saber como que elas estão passando, porque no final do dia nós somos responsáveis como é que elas vão chegar em casa. Então, eu alinhei esses 2 valores para poder chegar aqui. E aí, agora, eu estou me desenvolvendo cada vez mais, porque todo dia é um conhecimento novo. E eu levo esse aprendizado para o meu time. Que maravilha! Olha, eu vou te falar uma coisa. Sem dúvida nenhuma, quando eu penso em liderança, a primeira coisa que me vem à mente é comunicação. Porque o líder ele tem que ser um bom comunicador. Mas eu vou te falar uma coisa. Você sabe qual a principal habilidade que eu vejo de um líder? Atenção para você que estiver assistindo aí agora. Anota isso, como eu normalmente falo. Break news.
é a capacidade que ele tem de vender suas ideias. Quando a gente pensa em vender ideias, a gente não pensa só simplesmente em vender para monetizar. O líder está vendendo seus projetos, está vendendo os seus projetos entre as áreas, está vendendo também as suas ideias e ele está vendendo também comportamentos, né? É isso, Silvio, que você acabou se especializando, um vendedor de ideias, uma pessoa que se promove, o que tende, pelo menos, a promover a ideia de que nós estamos sempre vendendo? Oi, Eduardo, boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. Realmente, Eduardo, a ideia em si, quando a gente está com esse trabalho dessa mentoria de vendas, é fazer uma venda e que as pessoas sempre entendem que vender é um produto. Mas antes de vender um produto, a pessoa tem que entender que ela tem que se vender. Ela tem que vender sua imagem, né? Como a própria Daiane falou, ela tem que estar em coerência. Você não pode estar aqui querendo vender um produto, sendo que você nem mesmo consome ele. Você tem que ter esse autoconhecimento. E aí, quando você quer vender, você tem que passar por alguns pilares, né? Você tem que ter esse autoconhecimento seu. Você precisa ter uma gestão das suas emoções, saber ali o que você precisa naquele momento ali de passar uma ideia, passar um significado, seja na liderança, como a própria Daiane falou, ou na nossa casa, né? Para os nossos filhos, esposas, ou vender um produto. Vocês já imaginaram como é que a gente vai conseguir vender algo que nem nós mesmos acreditamos ou não usamos? Como você consegue vender uma roupa que você não acha que é bonita ou que não está coerente? Então, acho que assim, primeira coisa é você ajustar os seus valores a justamente aquilo que você está vendendo. Não adianta a gente querer vender algo que a gente não acredita, gente. A gente se torna uma fraude. Vocês podem colocar e aí as pessoas percebem. Pode ser numa venda pessoal, pode ser no Instagram. Hoje em dia tem muita gente que faz isso. Vende no Instagram, posta ali, coloca sem camisa, a família, dinheiro, barco, mas aquilo não está coerente. Está faltando algo ali. Você percebe que aquilo ali tá pífio, tá falho. Então, assim, realmente você precisa ter esse autoconhecimento, você precisa ter essa questão de saber as suas crenças até, né? Para você até trabalhar o lado dela para conseguir ser um gestor. Porque se você não conseguir vender a sua imagem, você não vai conseguir gerir nada. Você não consegue gerir nem a sua casa, nem a sua vida. Muito mais uma equipe de pessoas totalmente diferentes de você, né? Por isso que eu digo que a habilidade de venda ela é uma habilidade muito importante, né? Eu lembro quando eu ainda morava no Nordeste e um dos principais vendedores que eu via era aqueles vendedores que vendiam coisas simples na feira, né? Você vai na feira, você compra muita coisa simples, né? Mas o feirante, ele é um vendedor muito interessante. Porque ele coloca o produto ali à mostra, ele coloca um preço e você vai negociando com ele. Você sabe que aquilo ali é um relacionamento que você cria. E você está comprando um alimento. E quando você compra um alimento, você tem que saber muito bem a fonte, né? E eu entendo que hoje os alimentos, eles estão recheados às vezes de agrotóxicos, você não sabe de onde vem. E assim como a venda, eu vejo que nós temos uma preocupação de saber a origem daquele processo, até se é sustentável ainda. Gi, eu queria saber de você o seguinte, quando você pensa hoje no cultivo da macaxeira, da mandioca, né? Do aipim, os 3 nomes, né? Aipim, macaxeira e mandioca, né? Você faz um cultivo familiar, né? O que te fez você se interessar pelo cultivo da macaxeira? O que esse alimento trouxe tão interessante que você comprou essa ideia? Então, eu entrei nesse universo da macaxeira por conta de uma chácara que a gente comprou, né? E quando a gente comprou, ela já estava em formação e dentre as culturas que tinham ali, tinha mandioca. Uhum. E eu não sabia, ainda não tinha tido contato com essa cultura, então eu não sabia o que fazer com aquilo que já estava plantado, né? Então eu fui começar a pesquisar em que o ponto que eu precisava colher, como que eu sabia que ali estava pronto para colheita, né? E aí eu identifiquei que nos sites, nas páginas de pesquisa que não tem tanta informação consolidada. Né? E aí é interessante que você falou, que o Silvio falou, que quando a gente compra um produto, a gente antes tem que consumir. Para a gente vender o produto, a gente antes tem que consumir. E aí a gente tem que ter essa preocupação de, na hora que a gente está cultivando, de disponibilizar ali para a cultura
toda a necessidade que ela tem, seja de adubação, seja necessidade hídrica, seja de alguma forma proteger das intempéries, né, dependendo da área que você cultiva, para poder formar um alimento de qualidade, poder disponibilizar, se não for para subsistência, né, de poder disponibilizar para um público, para que ele possa ali consumir aquele produto de qualidade. Você gosta de macaxeira? Tem que gostar, né? Ó, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Gostam de macaxeira? Sim. Muito. É bom demais, né? Fantástico. A macaxeira é uma coisa muito curiosa, porque você faz sopa de macaxeira e os veganos conseguem fazer da macaxeira um alimento muito interessante. Eles aplicam a macaxeira. Vocês acreditam que eu já comi um estrogonofe de macaxeira? Isso eu não conheço. Esse eu ainda não experimentei. Estrogonofe, igual o estrogonofe normal, só que de macaxeira. Parecia um estrogonofe de frango. Parecia um estrogonofe de frango justamente pela textura. Mas era de macaxeira. E o pior que eu olhava assim, dizendo, não é possível que isso é de macaxeira. Então, você ter um alimento tão versátil é uma coisa bem interessante, né? E essa ideia de você ser versátil nos alimentos, alguns alimentos conseguem se projetar em vários lugares. Eu digo que o líder também tem que ser muito versátil, né? Ou seja, essa coisa do líder tem que se comunicar bem, tem que fazer uma boa orientação, tem que treinar a sua equipe, a gente tem que se preocupar com a gestão. Daí, como é que você consegue reunir tantas habilidades? Você aprendeu tudo isso, sabendo que essas habilidades hoje para um líder moderno é bem complexo. Então, Eduardo, eu tenho um time hoje que ele trata muitos problemas. Então, eu falo que ninguém chega no início do meu dia para dar bom dia. Fala assim, Dai, você pode resolver meu problema? E aí, com isso, abre um leque de possibilidades. A forma como essa ocorrência ela é reportada, quando pega o meu analista ler, ele olha assim, mas Dai, não tem nada. Eu falei, vamos lá, vamos com calma. Quem reportou, de repente, não tem um conhecimento adequado do que está ocorrendo, porque é um perfil, um público que não é técnico. Então, cabe a nós, analistas, saber colher essa informação dele. Então, eu tento orientar o meu time a olhar do ponto de vista técnico e olhar do ponto de vista não técnico. Sim. Por quê? Porque são experiências que a gente passa. Né? Inicialmente, quando a gente começou a criar esse time, meus analistas, eles reclamavam porque o time de teste, por exemplo, né, eles não escreviam corretamente o problema. E aí eles ficavam, Dai, novamente o mesmo tipo de erro, até que eu cheguei com eles e falei assim, vamos lá. Eles não são técnicos, nós somos. Cabe a nós ler, entender, conduzir a conversa de forma que a gente consiga a informação que a gente precisa para poder tratar. E com isso, e se a gente perceber que aquelas ocorrências são erros operacionais e não erros de ambiente, né, e de infra, cabe a nós perceber e orientar da forma correta. Ou seja, tu mudou a tua equipe, mudando a comunicação, né? Exatamente. E muda completamente, né? Quando você pensa em comunicação, a sensação que eu tenho é que a comunicação realmente ela é meio sistêmica, ela vai se infiltrando em todo canto, né? A comunicação hoje, dentro do ambiente de negócio, de business, ela é muito importante, né, Silvio? A comunicação como uma fonte. Eu costumo diferenciar um bom vendedor de um mau vendedor pela capacidade que ele tem de estruturar o conteúdo dele. Como é que você enxerga isso, Silvio? Você também percebe isso? Que você convence melhor quando você tem uma comunicação estruturada? Olha, Eduardo, acho que isso aí deveria até ser ensinado nas escolas hoje em dia. Deveria ser uma matéria que deveria ser passada assim, no ensino fundamental. Quando você estrutura, quando você consegue... E tem um mestre meu que sempre fala muito, o Eduardo, se você faz boas perguntas, você sempre consegue atingir aquilo, o seu objetivo. E é engraçado, quando você começa a colocar isso em prática, quando eu comecei a aprender isso, eu comecei a fazer as perguntas certas, no momento certo para as pessoas, você consegue... Gente, eu vou falar um negócio para vocês. Em 99% dos casos, você consegue que a pessoa compre a sua ideia. Não necessariamente aquele produto, porque às vezes aquilo ali não era o momento. Não fazia, vamos dizer assim, o sentido, mas ela compra. A sua ideia, ela compra. Então, é fantástico. Você começa a estruturar, colocar ali. Por que disso? O que isso importa? Como você sabe disso?
E aí as pessoas começam a justificar muitas coisas assim, generalizando, fazendo muitas deleções, sabe? Fazendo muitas distorções, que aí você começa a falar assim, peraí, vem cá, mas onde você viu isso? Baseado em quê? E aí a pessoa se recua, fica, não para ser uma coisa agressiva, mas sim para ela começar a refletir e falar assim, o que é caro? Hoje em dia, o pessoal tem muito esse costume, né? Fala assim, é caro. Não, isso é caro. O que é caro? Primeira pergunta. Então, assim, tudo depende do contexto, depende da sua necessidade, depende do momento, né? Então, se você consegue estruturar e mostrar isso para a pessoa, você começa a passar... E tem uma história, Eduardo, muito interessante. Chegou um dia uma cliente lá na minha empresa e estava um vendedor e eu estava atrás dele. E ela estava querendo comprar um material para construir um abrigo para o cachorro. Ela chegou, quero construir um abrigo para o cachorro. E aí o cara, não, tudo bem, o que a senhora precisa? Eu preciso disso, disso, disso. Aí ele foi lá, detalhou os produtos e, pôs para ela. Ela, nossa, mas é muito caro e tal. E aí eu cheguei para ela e comecei a questionar ela assim, mas vem cá, imagina você, pensa aqui comigo, isso aqui você está fazendo aqui para os seus cachorros, não é? Nossa, olha, esse produto aqui vai dar uma qualidade térmica, eles não vão estar mais aqui suscetíveis às intempéries, à chuva. A gente consegue aqui, a gente tem uma outra solução fantástica, que é uma outra telha, um outro produto, outro material que vai conseguir alcançar tudo o que você precisa. E no final das contas, eu acho que o que importa é isso, é o bem-estar dos seus animais, não é isso? Não, nem são meus animais, são meus filhos. Eu falei assim, então mais ainda. Concorda que o que você precisa é isso? É o bem-estar dos seus filhos? Ela, o bem-estar dos seus filhos tem preço? Não. Tá caro para os seus filhos? Realmente você tem razão, né? Pensando por esse lado, né? Eu estou fazendo um bem para os meus filhos. Eu falei assim, exatamente. Ela, tudo bem, pode tirar o pedido e faz. Então, assim, quando você começa a estruturar, você percebe que você alcança. Você consegue vender. Se você deixar ali naquele coisa do tipo, é isso, é aquilo e tal, você não vende a sua ideia, você não vende a sua macaxeira. Uma mandioca para mandioca, ela é igual em qualquer lugar, certo? Pode mudar o nome. Macaxeira, aipim, mandioca, vai mudar o nome. Mas quando você consegue pôr ali a necessidade de uma pessoa, por exemplo, no quilombola que esteja passando uma necessidade, né, e precisasse ali de um biju, de alguma coisa, você entende que aquilo ali gera uma importância. Gera. Ou vem, né, alguma traço emocional, alguma âncora de alguém que comia, se alimentava aquilo ali. Então, assim, estruture, faça boas perguntas. Eu acho que aí, Eduardo, que está a sacada. Faça boas perguntas. Maravilha, Silvio. E aí você já cantou a bola, né? Macaxeira tá caro demais. Meu Deus do céu, acho que eu vou plantar macaxeira, hein, Gi? Como é que tá esse cultivo da macaxeira? Você percebe que esse cultivo da macaxeira hoje é um bom negócio? A macaxeira me parece que é um alimento que teve uma origem aqui no Brasil ou teve uma origem em outro lugar, você sabe dizer isso? E aqui no Brasil a gente consome bastante, né? Onde mais é consumida a macaxeira? A origem especificamente eu não vou saber te informar agora, mas é cultivado no mundo inteiro. O Brasil, pela última edição da Conab que eu vi, se eu não me engano, está em 4º lugar. Eita, caramba! Produção mundial, de produtor mundial. Perde ali para a África e Ásia. 2 países da Ásia, que eu não vou me recordar agora. Tá. Mas é por conta da sua versatilidade, né? Porque ela é usada não somente para alimentação humana, também pode ser usada na alimentação animal, também pode ser usada, a parte aérea da planta pode ser usada na produção de insumos também para composto orgânico, e também na indústria, né? Então, assim, tem uma versatilidade muito grande. Tem muitas posições e tem mercado para isso, né? A tendência houve uma queda, né, de 2019, 2018 para cá, teve uma queda de produção, mas a tendência é que a partir de 2023 essa produção volte a subir. Então, tem mercado para isso. Maravilha. Que maravilha. Olha, tivemos uma conversa incrível hoje. E que bom, pessoal, que vocês estão aqui no EduCast. Espero que tenha sido interessante para vocês trocar essa ideia. E eu gostaria que cada um deixasse a sua palavra final, a sua mensagem final, para as pessoas se conectarem com vocês, se quiser deixar o Instagram e fazer um convite. Qual é o convite que você faria para eles? Vamos começar por você, Dai. Olha para essa câmera ali, ó. Claro. Como é que está o seu comportamento? Você se comporta da mesma forma que se comunica? Muitas vezes o seu comportamento fala A, você se comunica de forma B. Que tal avaliar se realmente a forma como você se comporta é o que você está comunicando?
Essa é uma boa reflexão, né, Eduardo? Me conecta comigo no meu Instagram, daiane.gonçalves. Aliás, gonçalves.daiane, ao contrário. Boa, boa. Já virou exclusividade aí. Gi, e aí, Gi? Dá a sua mensagem final aí sobre essa experiência que você está tendo e para as pessoas se conectarem com você. Bom, se você quer conhecer um pouco mais da cultura, saber um pouco mais sobre esse alimento que a gente ingere, eu acredito que mais de 90% da população acaba ingerindo, né, esse alimento. É um alimento tão nutritivo, dos carboidratos é o mais nutritivo que existe. Se você quer conhecer um pouquinho mais, vem comigo, faça suas perguntas no Instagram, Gislaine Santos. Maravilha! Silvio, deixa sua mensagem final olhando para aquela câmera ali, ó. E traz uma mensagem interessante sobre vendas e como as pessoas entrando em contato com você. Bem, pessoal, quem tiver interesse e viu que isso aqui faz sentido, a parte de vendas é importante para vocês, pode entrar em contato comigo no @SilvioMOliveira. Eu queria deixar uma reflexão. Seja o gestor da sua vida. Controle ela. Tome as rédeas. Não deixe que ninguém determine para você ou fale o que tem que ser feito. E hoje, quando você escutar isso aqui, olhe no espelho e pergunte: quem você realmente está vendendo? Obrigado. Maravilha, maravilha. Mais aplausos para essa galera, pessoal. Foi incrível esse EduCast. Para você que curtiu, se você quiser acompanhar mais episódios como esse, faz o seguinte, ó, já se inscreve aqui no meu canal no YouTube, Eduardo Rocha 360, INE 360. Aproveite também, claro, e já curte, já ativa o sininho, compartilha com teus amigos, porque aqui você vai ter uma forma diferente de aprender todos os dias. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.